Pessoal, no vídeo de hoje eu vou reagir ao que vem por aí, o vídeo onde foi mostrado tudo que a Riot tem preparado para 2024, para a temporada 2024. Então vamos falar de anti-cheat, sim, o Vanguard aparentemente está vindo pro LoL. Falar um pouquinho sobre os novos campeões, eu já falei no vídeo de ontem, mas também sobre a nova campeã, por assim dizer, que vem diretamente de Arcane, e muito mais no vídeo da Riot explicando como vai ser 2024. Bora lá. Bom, outro react, eu não assisti esse vídeo antes, eu vou tirar a música porque realmente aqui a gente tem que ouvir, né? Eu já vou adiantar que 2023, apesar de ter sido um ano difícil, foi um ano muito bom pro LoL, tá? Tipo, foi um ano difícil, de fato, mas considerava que era interessante que se fosse um ano difícil, provavelmente seria um ano difícil, dado tudo que aconteceu antes, nos anos anteriores, né? Mas eu senti que foi um ano de virada pro LoL. Tenho a impressão que 2024 vai ser um ano muito benéfico pro League of Legends. A gente vai ver isso no vídeo de hoje, se de fato, né, faz sentido. Acho que algumas coisas deram mais certo que outras, obviamente. Mas overall foi um bom ano. Quando o vídeo tá baixo, é pra ser baixo mesmo. Hey folks, I'm Andre, also known as Medler. And I'm Jeremy, aka Riot Brightman. Welcome back. We hope you all had a wonderful and happy holiday season, and we're really excited to welcome you to season 2024. Now, we're filming this video in early November, so anything that happens between now and the start of the season won't be covered in this video. Today, we're going to be joined by more folks from across the league team to talk about some of the things coming in 2024, like ranked updates, new champions, some information about Arcane Season 2, and some updates on esports. Now, before we get started, don't forget that when you jump into a game in 5 days, Summoner's Rift is going to look and feel a little bit different. Get ready for some new objectives, map changes, and updates to the core item system. And as a reminder, Season Start Cinematic is going to be releasing next week on January 10th. Vamos já aproveitar o começo aqui. Primeiro que ele tá falando sobre que eles gravaram isso em novembro, então óbvio que coisas que aconteceram desde ali não estão dentro desse vídeo. E a gente sabe que o Rato Borrachudo, que é o outro dev da direita ali, o cara que parece o Rato, ele vai sair, né? Ele vai sair pra outra função na Riot, ainda vai ter um outro lead designer. Mas o Medler continua. E, obviamente, que eles falaram, eles estão tentando acertar onde eles erraram ano passado. Então, ano passado foi horrível a animação, né, de início de temporada. Foi uma coisa horrível, não teve, de fato. Então, eles estão preparando uma super animação de começo de temporada dia 10. Dia 10, prepare-se que a gente vai ver isso. E também ele falou sobre todas as mudanças que vão acontecer. A gente não teve uma pré-temporada, então vai ser meio chocante, mas foi de propósito, eles querem testar isso. Tá em português, eu não tô traduzindo, né? Hey everyone, I'm Matthew Long Harrison, the lead gameplay designer for League. I wanted to take a moment to talk to you all about some of our thoughts on Ranked, some of our learnings from the changes we made last year, and what we want to do this year to help make your climbs better for season 2024. Last year, we added Emerald tier and increased LP gains to help alleviate any pain from increasing the number of rank resets each year. Okay. And while we've seen an overall increase in match quality, there were some side effects that moved us away from where we want to take Ranked. We've seen much larger differences in visible ranks in games, meaning many of you saw players with different ranks in your matches, Isso é verdade. like a plat player in a silver game. So we're making some focused improvements on how the rank system evaluates player skill to reduce these situations. These changes will be going live when you start your rank climb next week. The changes should help resolve some other pain points, such as losing more LP than you gain, Isso é even with a importante. positive ranked win rate overall. And also help with differentiating between Smurf accounts and new players. As always, we'll be closely monitoring these changes, as well as your feedback, to make adjustments as needed. Best of luck in your climbs, and welcome to Season 2024. Então, resumindo, tá na frente da legenda. O que é na frente da legenda? Frente da legenda? Não tem nada na frente da legenda. Ah, meu cantinho aqui. Vou colocar um pouquinho mais pra cima. Pegando a legenda fica grande, né? Só pra comentar, né? O que ele colocou. Então, as ranqueadas vão ter um ritmo de balanceamento melhor, a gente já falou disso no vídeo de antes ontem também, que vai tentar aliviar menos partidas onde tem ranks visíveis estranhos, menos partidas onde você ganha muito menos pontos do que você perde, e principalmente se você tem taxa de vitória de nada, Hugo. Se você tem taxa de vitória acima e tá dando dificuldade de, né, ganhar ponto. Mas a parte que eu achei mais interessante aqui
quando ele fala sobre essa diferença de elo na mesma partida, e isso acontece de fato, partida com diamante e ao mesmo tempo diamante, mestre, grão mestre, prata, gold, platina, e isso aí só acontece por ser uma consequência, é isso que eu queria que vocês entendessem. O sistema colocar essas pessoas junto não necessariamente é algo ruim, por assim dizer. Porque ele só tá fazendo isso de colocar um prata com platina porque ele errou antes, pra avaliar que aquele platina tinha nível pro platina, ou que aquele prata tinha nível pro prata. Porque deve ser um prata que é melhor que os pratas e um platina que é pior que os platina. Entende o que eu tô querendo dizer? Ele errou antes, quando ele deu o ranking, quando deu a liga, e não necessariamente depois que ele tá fazendo o matchmaking. Então, óbvio, o que ele vai fazer vai consertar isso, aparentemente, vai reduzir a chance de acontecer, mas é um erro do próprio sistema desde sempre, tá? Enfim. Hi everyone, I'm Lexi Gao, aka Riot Lexical, the Champions team lead. And I'm Soap May, also known as Soapbox, production lead on the Champions team. We've been working on Skarner's update for a while now. Skarner. We've been polishing him up to be ready for his big day. Meanwhile, he's getting ready for some fun too. Last time we talked about Skarner, we showed his gameplay, but we never really talked about his lore. Skarner was a founding member of the Yuntal, where he helped guide and shape Ishtal into the prospering region it is now. He is, however, animações. suspicious of the outside world and believes that Ishtal should be isolated to be safe, and he will not hesitate to run down intruders to keep it that way. We are currently finishing up Skarner's VGU, and we can't wait for you to skitter across the rift in the first half of the year. After Skarner, we're working on 2 other champion updates. The first one is for a champion we haven't talked about before, but plays a pretty big role in a show that maybe you heard about, Arcane. We want to bring their Arcane version to the Rift with updated visuals and VO, while also giving some love to their gameplay. You can expect to see them early next year after the second season is over. As you can update Arcane. Então, ó, tem o que é Fortiche? O que é Fortiche? Fortiche é um estúdio baseado em Paris. Olha só, é um estúdio de animação baseado em Paris. Deve ser o que, né, o que fez, né, alguma coisa bem importante relacionada a Arcane. Então, a gente já tem, né, um teaser oficial. Isso aqui é praticamente uma confirmação, né, que além de você ter o dragãozinho que você viu lá, que vai ser um campeão novo, você obviamente tem também, como uma das campeões, né, as campeãs, a mãe da... Como é que é o nome da menina? A menina do Jace? Eu tinha separado aqui o nome certinho. É a mãe Medara, se eu não me engano. Que eles falam que é Mel, né? Então você vai ter provavelmente a mãe dela, né? A Mel Medara, dessa aqui. Deixa eu colocar aqui. Eu tinha separado no Twitter, mas por alguma razão eu tirei da aba que tinha bonitinho no Twitter os nomes e tal. Que eu tinha separado já bonitinho pra vocês. Mas é a mãe da menina que se envolve com o Jace, ela é uma das High Warlords lá noxianas. E legal, é um campeão que a gente não tinha pensado que podia vir, né? E aparentemente eles vão dar um gameplay único pra ela, né? Ela fala o nome do vídeo? Deve ter mais pra frente, né? Que eu não vi ainda. Mas ela tá falando... O que ela tá falando é que, em geral, eles querem trazer o pessoal de Arcane. As for what comes after the Arcane-inspired VGU, we're excited to announce that we'll finally be tackling Shyvana. She has a great theme and has become an iconic part of Vamos the pro rework da roster. Shyvana. Thus, we're thinking Rapaz. about defining and progressing who she is and tuning Rapaz, her não. gameplay. Que isso, ela tá muito brava em todos, principalmente nesse aqui, ó. De longe o favorito é o da direita, tá? Rapaz, isso aqui é a Shyvana de respeito, tá? No rework que ela falou ali de campeões de Arcane, eu acho que o mais importante é que minha câmera tá em cima, né? Daqui, ó. Mas dos reworks de Arcane, acho que o do Singed é o mais claro, né? Mas podem vir outros. Jace talvez eles mexam, porque o Jace é um problemático pro balanceamento. Mas eu acho que o Singed é quase certeza que vai vir depois.
Que o Singed deve aparecer na Season 2 de Arcane. Think more Udyr and less Skarner. But we want to be transparent about her timeline. Shyvana's VGU will not be released until 2025, after the Arcane VGU. Okay, now on to the new champion. E eles falam Arcane VGU. Então, pô, só você pegar todos os personagens de Arcane. Então você tem Heimer, você tem Jinx, você tem Vi, você tem Jace, você tem Echo, Caitlyn. Então, todos esses campeões que estão... WW, Victor... Todos esses campeões que estavam em Arcane, a gente pode... o Mundo que talvez apareça, Camille que talvez apareça, todos esses campeões que apareceram ou talvez apareçam, que a gente sabe que são de regiões próximas lá, tem uma chance gigantesca de receber um rework visual baseado no show, né? Lógico que ele já sabe muito mais coisa que a gente, mas é a vida. We've been teasing a cute, small ADC that will be swooping into the rift soon. Me Smolder, the fiery fledgling. Eu gostei do Smolder, a gente viu no vídeo de ontem, né? Ai não, é um dragão! Ah, corra! Que legal, ele colocou a voz em português. Pelo menos eu não caí numa árvore de novo. Oi, eu sou o Smolder. Ah, minha mãe também falou oi. Quem é o melhor dragão? Eu sou o melhor dragão! Eu gostei do tipo, eu achei ele... Dos foguinhos perto das minhas orelhas. Ah, beleza. A mãe dele fala também. Isso aí fui eu? Acho que não combina esse campeão, combina muito, pô. Olha o que eu sei fazer. Incrível, pô. Eu achei sensacional, pô. Mortais idiotas! Cadê todo mundo? Ah, gostei, incrível. Incrível, incrível, incrível. Isso! Eu acabei com ele! Ah! Muito bom. One of the goals we had for Smolder was to make a straightforward ADC, as all of the recent ADCs we've released are high-skilled champs or very non-traditional. Aphelios, Samira, Zeri, os últimos ADCs não tem dado muito legais, não. fantasy of a little dragon who can focus on honing his fire-breathing skills. Não muito legais que eu digo é que, tipo assim, isso é muito esquisito mesmo. His mom is never too far in the distance and is always ready to make an appearance when he needs her the most. After Smolder, we'll be heading further north to cool off from all that dragon fire. Our Vestayan solo laner is someone we've been wanting to bring to the Rift for a while, but the last time we tried esse to aqui não develop tem it como took a saber o bit que of a que é. detour and we ended up with Silas. But not to worry, the champion Então é um team is lutador, back on the provavelmente. case and is focusing on making Agora é a um new mago. mid-range mage. We have another champion in the works who should be a familiar face to all of you. But we're gonna hand things over to Riot Brightmoon and Meddler to talk a little bit more about our new upcoming champion. Last year, we shared that Arcane Season 2 would be releasing globally this November. Everyone at Riot is really excited by the show, and we've been inspired to bring Arcane into game more. We're excited to show you a small preview of one of the things the League team's been working on. So the first bit of Arcane you'll be seeing in the League will be Ambessa Madara. She'll bring Noxian domination to the Rift. And much like how she is in the show, she won't be for the faint of heart in game. Don't let her large stature fool you though. She brings both strength and speed, sidestepping attacks with surprising agility. And Ambessa's only the first piece of Arcane coming to League this year. To celebrate Arcane Season 2, we'll have Arcane-inspired gameplay and a new VGU, new skins, as well as a few other surprises. I am so excited for the new season. I hope you are too. Can we show them a clip? Maybe just one? Okay, one, but just a short one. Ah, perdão, eu tinha mudado o mic porque tinha dado barulho de despertador. Mas eu falei que eles estão hypando muito a Arcane, porque atualmente é provavelmente do relacionado a LoL mais hypado possível, né? Tem a ver com Netflix, tem a ver com mainstream, tem a ver com trazer jogadores novos, tem a ver com coisas que não tem nada a ver com o jogo em si. E é muito bem feito. Dá pra você ver na animação aqui o quanto que é bem feito, né? Feito com muito carinho, muito bem feito. A gente tá vendo não só o Singed, mas o WW, né? Então, obviamente que a gente tem agora certeza que o WW tá dentro de Arcane, provavelmente é o pai lá da Vi Hey everyone, I'm de adoção. E o Singed também vai, né? Riot Revenancer,
the lead system designer for our motivations team. We're responsible for... Não poderia ser o mundo? Ah, então, a gente tem duas coisas aqui, né? Deixa eu só mostrar. É que não dá pra saber, porque pelo que fica aparecendo, ó, tem o barulho do WW. Então isso aqui claramente é o barulho do WW. É Vander o nome dele, né? Isso aqui é o Singed. Isso parece ser o WW olhando pro Singed, entendeu? E é o Singed 100%. O Singed, ele tinha aquele bagulho da fotinha da filha dele, se eu não me engano. Isso aí é o WW 100%, gente. Não é o mundo, não. Tipo, não tem nem como. Lógico, a gente lembra do mundo por causa dessa cena em específico, mas claramente aí é o... Parece que é o Singed fazendo alguma coisa com o WW, passando o sangue dele. Não dá pra ter certeza. A gente vai entender isso mais pra frente. E toda a temática é WW Singed. É a história dos dois, que tá sendo refeita, né? A gente vai ter um visual provavelmente melhorado pro WW. E, obviamente, um visual melhorado pro Singed. Eu garanto pra vocês que você não pode ter um rework só de visual, mas pode ser até de mecânica. Eu acho que vai ter um rework de visual e de mecânica. Mas com certeza só de visual o Singed vai ter um rework total. O visual dele vai ser de Arcane. Ele pode estar pegando o sample do WW pra segurar. I'm Evan Humphreys, aka Riot Revenancer, the lead system designer for our motivations team. We're responsible for Sistema de motivação! Tem que ter pra jogar LOL, gente. Champion mastery, which is what I'm here to talk to you all about today. Champions are the most central part of League, and we love the dedication that a lot of you have to your mains. We want mastering champions to be a meaningful experience that lets you differentiate more between players who play champions some and players who play them a ton. É, isso aí, sem sombra de dúvida, acontece, né? Hoje em dia, muita gente gosta de jogar com menos campeões. Level 7 through 10 will unlock new versions of the Mastery emote, and after that, Bonito, hein? an evolving number that Bonito. displays your total mastery level from 11 and beyond. Bonita a nova Don't maestria. worry, your current champion mastery points will carry over to the new system. So if you've already grinded to Mastery 7 on your main, there's no need to do it again. And those of you with enough mastery points will end up at even higher levels. We'll be back again as we get closer to launch Legal, the legal. first half of the year with more info on this updated system. Então, um update de acordo com os monos, né? Ou monos, ou pra você que é um especialista. Como um dos meus aí mods, que é o Barone, que é um especialista do Fiddle. Vai ter maestrias gigantes. Hey everyone, I'm Eduardo Cadmus Cortejoso, and I'm a Cadmus. team lead for game modes on League of Legends. Hi, I'm Selena Chuchu Chang Liu, the delivery lead on the MOS team. So last year, we released Arena and we received a huge amount of support from all of you. We brought it back in December to test out some changes and make some improvements. Ok, a Arena foi um sucesso. That is coming back again in the first half of this year with even more improvements. Our goal for the next iteration of Arena is to increase champion diversity, improve game-to-game variance, and foster even more experimentation. One of our favorite parts of Arena is the ability to play some fun and wacky combinations that wouldn't and maybe shouldn't work in Summoner's Rift. So we want to encourage that with some more targeted changes to game balance. The biggest change you'll see is that we're increasing the number of teams from 4 teams of 2 to 8 teams of 2. Meu Deus. 16 players. Meu Deus. Game of Arena. 16 pessoas. V2, 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 V2. Eu acho melhor, tá? Eu acho muito melhor. Eu acho muito melhor. Porque, assim, é lógico que haja servidor pra aguentar, tá? Mas é muito melhor, tá? Porque você vai ter menos partidas rolando. Vai ficar bem mais caótico, de fato. Mas quando você for campeão, vai ser uma sensação incrível. Nossa, muito melhor. Um Battle Royale, isso é um Battle Royale agora. Muito bom, muito bom, muito bom. É menos servidor porque são menos distâncias, sim, é verdade. É que o LoL nunca teve tanta gente na partida, né? Desse jeito. Earth will be back for Lunar New Year, and then we'll be following that up with One for All. We'll be sure to update you later in the year about what modes are going Isso eu não ligo to tanto. come out after that. Mas o pessoal gosta. Oh, and one last thing. Even with all the work happening on Arena last year, we still have something else cooking behind the scenes. We're experimenting with yet another new mode that, like Arena, will be a totally different take on core League gameplay. Perigoso, tá? Unlike Arena, this will be a little bit more of a chill way to spend time with your friends. We don't want to spoil too much yet, so we'll be back later this year to share more. Perigoso esse modo novo, né? Vamos ver. We'll see you in ARAM, Arena, Earth, OFA, and TBD. Esse TBD é to be announced. Cara, com certeza deve ser um modo PvE, tá? Todo mundo já pediu tantas vezes. Se jogar contra o computador, né?
Last year, we spent some time behind the scenes. Momento importante do vídeo, tá, guys? Cheat and bot detection software, as our current version had fallen behind the times. This was compounded by the security breach earlier in the year, which increased our vulnerability to botting and cheating. Sim, rolou esse And vazamento. a pretty consistent piece of feedback that we've been hearing from you all is the high number of bots in games, disrupted smurfs in ranked, and an increase in scripting. We know this has been a consistent pain point in League, so it's been something we've been working on fixing. One of our goals this year is to maintain and improve the competitive integrity in all of your League games, whether it's in ranked or normals, Clash, Arena, whatever. So in late February or early March, we're bringing Vanguard to League. Vanguard is our... Que perigo. Então é fim de fevereiro, é muito cedo, rapaziada. Pra quem não conhece o Vanguard, só pra vocês não vai que, né? O Vanguard é o protetor do Valorant e tem pontos positivos e negativos no Vanguard. Sendo super sincero, dada a situação que o jogo está, e esse momento que é o mais importante do vídeo, na minha opinião, o jogo tá muito cheio de script, de bot, de tudo. Então, eu acho que isso aqui é essencial, tá? Você não tem opção, senão só aceitar. Porque o Vanguard... Qual que é a diferença do Vanguard para os anti-cheats normais? O Vanguard, ele é um anti-cheat que ele vigia o seu PC inteiro para ver se ele acha esse cheat. Pra vocês terem uma ideia, o anti-cheat do LoL original, ele via se tinha uma janela aberta chamada cheat ou script ou qualquer coisa. Era esse nível, tá? Os primeiros eram horríveis. E esse, de fato, ele vai dentro do seu PC e olha coisas. Só que, obviamente, que isso tem deixado uma preocupação muito grande. Quem joga Valorant fala que os PCs ruins, eles não tancam muito bem o Vanguard. Porque ele é muito intromissivo, né, com as coisas que ele faz. O que eu acho? Eu acho que as pessoas têm razão em se preocupar, mas a Riot com certeza vai fazer um Vanguard mais leve, tá? Eu acho que o Vanguard necessário pro Valorant com certeza é mais forte, mais robusto, por assim dizer, do que um Vanguard pro LoL. Mas assim, acreditem, é melhor do que nada. Pra Riot tomar essa decisão, eles tentaram de tudo, gente. Eu não quero ter script na minha partida. Eu já estou... Já acabou, já tipo... A paciência já acabou. Problema de privacidade? Aí, mano, querendo ou não, eu prefiro perder um pouco de privacidade com o Vanguard ligado pra jogar LoL e poder não ter script. E óbvio que quem toma toma de uma junto é o pessoal do LoL Skin, que tinha skin de graça. Porque com certeza isso aqui vai olhar também, né? Our proprietary anti-cheat and anti-botting software that's been active in Valorant since the beginning. We've seen a huge amount of success in their ability to catch and stop cheaters in their games, and we expect to see similar results when we implement it in League. Similar to Valorant's version of Vanguard, leagues will run at the kernel level. This is becoming standard for strong anti-cheat software in gaming. Sim, isso é verdade. Bot makers are quick to adapt. If you don't run at this level, they will, and thereby evade all of the anti-cheat software as a result. Now, Vanguard offers us the ability to catch bots and cheaters as quickly and effectively as possible. It also gives us the opportunity to do things like hardware ban offenders and terminate matches in which a cheater is detected. Isso é muito legal. Yeah, refunding. Cheater foi detectado e seu jogo foi terminado, sem win or loss. Isso aqui é um absurdo, né? Loss of LP for everybody except the person cheating, of course. Now, we know that there's a question and concern of data privacy around Aí, kernel ó, level. tudo que vocês perguntaram. This is something that came up with Vanguard and Valorant as well, and we want to take a moment to tackle those concerns up front here. Vanguard does not collect or process any personal information differently from our current anti-cheat software. We don't need or want to know anything more about you or your machine other than what is necessary to maintain integrity when playing our games. Now, if you already have Vanguard installed because you've played Valorant, you won't need to do anything else, and you can continue Ok, isso aqui é perigoso. But if you haven't, starting in a few weeks, you'll be required to install Vanguard in order to play League. We know that this may be a meaningful change, but we're very confident. Esse é o mesmo Vanguard me pega, viu? Tem que melhorar. Tem que melhorar o Vanguard. Mas não tem opção, felizmente. Alright, we're going to hand things back off to the dev team now for an update on some of the skins coming to League this year. Você não vai poder jogar LoL sem Vanguard, tá? It's like trying to craft a unique fantasy where you can't have any kind of costuming on the stretch locations and like the thighs, the knees, the elbows, so you're kind of isolated to Pra mim é melhor que seja assim. Esse pessoal de skins parece ser o pessoal mais legal da Riot. the concept art lead for skins.
Today we're going to talk a bit about some of the upcoming thematics for League, some of our goals for 2024, and we're going to give you all an update on our ASUs. But first, I believe we owe you an updated prestige skin list. Yes, we do. Ta-da! Oh. In the first half of the year, you can expect prestige skins for Rakan, Ezreal, Kindred, Evelynn, and Kayle in that order. We'll be back later in the year to give you all an update on the second half of the year. We also wanted to give you all an update on our 2 ASUs. Lee Sin's base is finalized. Finalmente o Lee Sin. We've been working through his Legal essa skin dele, ficou legal. Ok, o chinês que é muito popular. Caramba! Ah, ficou muito legal, essa aí ficou meio estranha. Aquela ali ficou muito estranha, sendo bem sincero. Into your hands, and you can expect to bring him onto the Rift in early May. We did want to give you a heads up that we have run into a few challenges with Teemo. Such a troublemaker. Mischievous. Ugh, seriously. His ASU is taking us a bit longer than we originally intended, and we're currently figuring out our updated timelines, but we'll be back with an update later this year with a sweeper to let you know when to expect an updated Swift Scout on the Rift. All right, now on to the new and returning skin thematics of the year. So first up, we're going to be celebrating the Lunar New Year with a brand new thematic called Heaven Scale, which pays homage to the vai ser ano do dragão, né? In the world of Heaven Scale, a curious court of deities take on human legal. from their palaces in the clouds. Meu Jesus. Óbvio que tem uma caixa. Já deve ser, toda vez que tem ano novo tem caixa, né? Meu Deus. Esse templo aqui era qual, velho? Isso aqui é o Ruei? Que templo que é esse aqui? O que é isso? Isso é o Lee Sin, se pá, né? Eu acho que é o Lee Sin. Não, acho que isso é o Lee Sin. Diferente, né? Eu acho que é o Lee Sin. Pela venda, né? Porque os olhos tampados é muito Lee Sin, né? Caixa muito da hora. Legal, gosto. Jana, óbvio, né? Isso é um Ezreal? Isso é um Ezreal, né? É a manoplinha aqui. We also have another brand new thematic coming up that delves into a world where primal instinct reigns supreme called Gosto. Primal Ambush draws heavy inspirations from the refined skill of martial artists and the raw strength of tigers themselves. We wanted to show some love to our Southeast Asian players in particular with this thematic. Isso é... Quem que é essa aqui? Isso é difícil de entender o que é. Isso é uma Nidalee? Uma Shyvana? Parece uma Nidalee. Ah, uma Nidalee, tem um tigrinho aqui, ó. Eles estão falando que isso é uma skin que vai ajudar o pessoal do Sudeste Asiático. O pessoal gosta dessa temática mais feroz mesmo. É meio furry, né? Mas é a vida. Ah, pode ser a Riven, as well as some well-loved thematics we haven't visited in a few years, like Project and Blood Moon, and you can expect to see all of these. Não, que é isso? Os caras estão dando spoiler de skin sem parar aqui, pô. É a skin da Soraka. Isso aqui é a Soraka Corte das Fadas, pelo que parece, ou Snow. As well as some well-loved thematics we haven't visited in a few years, like Projeto... Isso aqui é o projeto Nafiri. Então já confirmaram muita coisa. E isso aqui é um Blood Moon que não dá pra... Da Zyra. Blood Moon Zyra. Só que Vero Mágico já existe, né? So some of our older legendaries, for instance, were released before we started adding content such as legendary borders. So we're going to be going back to add them to skins that missed out. This includes skins such as Broloff, Corporate Mundo, and Dragon Trainer Tristana. Trist will actually be live in just a few days. And finally, we have some skins coming out for champions who haven't had as much love in a little bit. As of filming, Rammus is currently sitting, in the 1000-Day Club, and Olaf is hot on his tail. All right, well that's it for us for now. Legal. Over to the esports team, who'll give you an update on the competitive side of the league that we definitely should have been drafted for. Yep, absolutely. Adorei o pessoal de skins. Number 2. I am iron. Eles jogam, pelo menos. Hi
Hi everyone, I'm Nazala Taha. And I'm Chris Greeley. Nossa, você vê que a galera do esporte é bem mais séria e menos legal. And we want to give you a look at some of our plans for 2024. So let's start by talking about our global events, MSI and Worlds. We want our international events to have a strong regional representation so that the best teams from each region can fight it out on the global stage. This year, we're making it so that there are 3 base slots for the LPL, LCK, LEC, and LCS at Worlds, with new ways for teams and regions to earn additional slots. The LLA, CBLOL, PCS, and the VCS will have their slots remain unchanged. And we're keeping the same double elim format from MSI 2023, but we're going to up the stakes even more this year. For the first time ever, the winning MSI team Meu Deus, não façam isso. Não, não. Ok. Isso é bom, não. Eu gosto disso, tá? Eu gosto disso tudo que tá falando aqui, esse final. Então, ó, o campeão tá garantido, o campeão da MSI tá garantido no Mundial como uma vaga extra. E o segundo lugar ganha um spot a mais. Então, você, realisticamente falando, você pode ter, né, uma possibilidade de você ter 5 LCK ou 5 LPL, sim. Que o time que ganhou pode garantir e o time que vem em segundo pode garantir um seed a mais. Mas assim, isso considerando que as majors vão cair para 3, então você vai ter 5. Vai ter 5 sim, de fato você pode ter 5. Porque, ó, o que ele tá falando vamos voltar. A equipe campeã que conta como uma vaga adicional. Então a campeã conta como uma vaga adicional. Ah, não. E a região que tiver o segundo melhor desempenho, não é o segundo lugar. E ele tá falando uma região. Então, isso aqui ficou muito ambíguo, tá? Porque a segunda região que tiver o melhor desempenho significa que não dá pra saber se eles vão avaliar a região ou o time, tá? Porque a gente tem a tendência de que é o vice-colocado. Mas não necessariamente quer dizer isso, entendeu? Pode ser que é uma equipe que vá melhor, né? Uma região que vá melhor. Tenha mais time do playoff, por exemplo. O time campeão ganha a vaga e a segunda equipe que for melhor, que não parece que é quem é segundo, não tenho certeza. Mas aí não é pra mesma região, é pra segunda região. Então seria tipo China e LCK. Então 4-4 pros 2 melhores regiões, 3 pras majors garantidas e depois a gente. Isso aqui é muito bom por um sentido, que é pelo sentido do NA que eles criticam tanto, porque teoricamente aí você teria um super major, que seriam as campeões boas, as regiões boas no MSI. And we can't wait to see the increased competition at MSI this year. And while we're talking about MSI, we wanted to share that this year's MSI will be held from May 1st through the 19th. É bom que seja na China. This is the first time we've brought a global LoL esports event to this vibrant city, and we're so excited to see the amazing crowds there cheer on their favorite teams. And we'll be back with more updates on MSI the closer we get to the event. Last year in Korea, we announced that Worlds would be returning to Europe, with the finals taking place in London, England at the O2 Arena. Today, we wanted to let you know where the rest of the tournament will be held. Well, we'll be kicking off Worlds in Berlin at our newly remodeled esports arena for the play-ins and Swiss stages. Then we'll head to the Adidas Arena in Paris, France for quarterfinals and semifinals. Fans brought so much energy to the Paris finals in 2019, and we're really excited to see what you all do for not just 1, but 2 stages of Worlds there. A fase suíça and Swiss stages. Then we'll head to the remodeled esports arena for the play-ins and Swiss. Ah, o play-in e a fase suíça vão ser todos em Berlim. Ok. And in 2019, and we're really excited to see what you all do for not just 1, but 2 stages of Worlds there. Worlds will run from September 24th through November 2nd, and we'll be back later this year as we get closer to the event to announce ticket sales dates. Now, as we embark on the 2024 season, we are so proud to commemorate 14 remarkable years of LoL esports. Throughout this decade and a half, we've witnessed pro players from around the world leave their mark, displaying incredible resilience, mastery of League of Legends gameplay, and inspiring millions of fans across the globe.
To celebrate those who have made a lasting impact on the game, the sport, and the community, and really honor their legacies, we are proud to introduce the Lolly. Legal, tava na hora. There are a number of pro players worthy of being inducted into our unique version of a Hall of Fame. So we've gathered an independent voting panel of esports industry veterans and experts from every region around the world to vote and select our very first inductee. Each year, those inducted into the Hall of Legends will have their historic careers celebrated both IRL and in-game. Now, we're currently collecting votes, and we'll be back later this year to share more. And finally, all of our regional leagues are gearing up for the start of the 2024 competitive season. You can tune in on lolesports.com beginning January 13th to keep up with all of your favorite teams. Não vai ter kickoff então. I can't wait to watch the 2024 LOL Esports season with all of you. Good luck and have fun on your climbs. Thank you in advance for tuning in and supporting your favorite teams and leagues. Now, here's Riot Brightmoon and Medler to wrap us up. All right, before we go, we wanted to remind you that we're celebrating a special birthday for League this year. We are turning 15. We are so close to being able to finally drive a car. Well, in the US at least. But we're looking forward to celebrating with you all later this year. We're not doing new game announcements this time. This year is all about League and celebrating our 15th birthday with all of you. So look forward to the celebrations coming in October. And as a reminder, don't forget to check out the dev blogs that go into more detail on some of the topics we discussed today. Acho que esse foi um dos melhores vídeos que a Riot fez nos últimos tempos. As usual, after this video. So we'll be seeing you soon. Best of luck on your climbs, and welcome to season 2024. Esse foi um dos melhores vídeos que a Riot fez em muito tempo. Vê se tem algum spoiler aqui, um easter egg. Ah, tem, é lógico que tem. Não dá mais não, brother. Ah, tá muito legal, querendo ou não. Mas, obviamente, temos uma animação muito mais bonita, mas Trindamere não, né? É o homem, mas assim, vamos com calma, né? Tá, vamos lá, sobre esse vídeo aí. A gente falou muita coisa, eu fui comentando durante o vídeo, então não tem muita coisa pra falar no final. A única coisa que a gente tem que pontuar é que esse foi um dos melhores vídeos de começo de temporada que a Riot já fez, na minha opinião. Tem de tudo, desde campeão a skin, eles foram extremamente transparentes. E mostra um bom começo, né? Mostra um bom começo de ano baseado no que a gente está historicamente acostumado a ver. Então, pra mim, eles acertaram em cheio. Tem tudo pra ser um ano muito melhor do que o passado, e ano passado já não foi tão ruim. Não foi o melhor ano do League of Legends, mas foi um ano bom. Então eu fico animado e feliz, e a gente fica de olho. Lembrando que a gente vai ter o patch dia 10, né? Dia 9 deve sair o patch, dia 10 ele vira. Então a gente vai ter a patch notes aqui no canal. E também a gente vai fazer vídeo de outras coisas até lá, mostrando as novidades. E é isso. Muito obrigado a quem me acompanhou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.